Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? A professora Juliana está aqui para mais uma aula do programa Mais Aprendizagem. Está animado? Vamos dar o último gás aí porque o ano está acabando, hein? Estamos chegando ao fim, estamos conseguindo. Vitória para nós, né? Então vamos para a nossa aula hoje? Você lembra o que nós trabalhamos na última aula? Não lembra? Volta lá e assiste rapidinho, bem legal. Nós trabalhamos a questão do delivery, da entrega de comida em casa. Quem já fez isso? Levanta a mão. Pois é, todo mundo, né? A gente usa muito esse serviço, ainda mais depois do início dessa pandemia. Mas isso foi na aula passada. Deu curiosidade? Corre lá assistir. A aula de hoje é sobre outra coisa. Vamos ver o que vamos trabalhar? Só para você ficar com curiosidade, delivery foi na última aula. Corre lá e assiste. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre poluição sonora. Você já ouviu falar sobre isso? Já, né? Os professores já trabalharam com vocês. O vizinho está reclamando do som alto. Quem nunca, né? Teve um vizinho que fez uma festa, que foi noite adentro, com um som alto, que fica incomodando. E o lado contrário também, né? Quem nunca se excedeu um pouquinho e quando prestou atenção estava com o som muito alto e podia estar incomodando os vizinhos? Pois é, temos que cuidar um pouquinho desse pequeno detalhe do som na nossa vida. Poluição sonora, quando o som vira barulho. Olha lá, um tipo de poluição ainda é pouco discutido e muitas vezes não damos conta do seu real impacto. Trata-se da poluição sonora. A poluição sonora corresponde ao ruído provocado, por exemplo, por estradas movimentadas, trânsito urbano, fábricas, tráfego aéreo, construções, latidos de cachorros, escolas, nós aqui, eventos como shows e feiras. Então, quando o som acaba virando um barulho, e o barulho incomoda, né? Embora seja um problema cada vez mais comum na sociedade moderna, existem indícios de que os incômodos provocados pela poluição sonora são combatidos desde o século VII antes de Cristo. Isso faz muito tempo, né, gente? Olha que legal, olha, na Roma Antiga já existiam regras para evitar que o barulho das carroças trafegando pelas ruas de pedra perturbasse o sono dos romanos. Olha que interessante ter registro disso, né? Então o barulho não é uma coisa de agora não, que foram inventadas caixas amplificadoras, som alto, né? Desde antigamente, século VII a.C., isso é muito tempo atrás, gente. A proporção das ondas é medida em decibéis. O que é isso, professora? Nada mais é do que a intensidade da energia ou onda sonora propagada pelo ar, isso mesmo. Em uma biblioteca, vamos ver uns exemplos aqui, Biblioteca, todo mundo fica bem quietinho, em silêncio, lendo, pesquisando, né? Então, olha lá, é comum encontrarmos ondas que variam entre 30 e 40 decibéis. Mesmo que seja bem quietinho, ainda existem ondas com esta frequência aqui. Uma máquina de lavar, ela chega a 60 decibéis. Claro que se ela estiver estragada, de repente sobe um pouquinho mais esse barulho, né? Um aspirador de pó, ele chega a 70 decibéis. Entretanto, especialistas afirmam que quando uma onda sonora passa dos 80 decibéis, olha o número aqui, passa dos 80, torna-se um perigo para os nossos ouvidos. Olha lá, gente, se a gente pudesse medir, né, quantos decibéis está no ambiente que você se encontra, só para ver se de repente não está fazendo mal, né? Por exemplo, esses foninhos, né? Nós já vamos conversar sobre esses foninhos um pouco. Vamos ver o exercício 1, que eu trouxe para vocês. De acordo com essa reportagem que a gente acabou de ler, com a intensidade de onda é perigoso para a audição humana. Eu vou dar um tempinho e a gente já volta.
Muito bem, você leu? Conseguiu entender? Achou qual a resposta certa? A, B, C ou D? Vamos ver aqui, ó. Ele está perguntando, de acordo com essa reportagem, qual a intensidade de onda é perigoso para a audição humana? Nós estávamos lendo lá, né, que na biblioteca varia de 30 a 40, máquina de lavar 60, aspirador de pó 70 e que acima de... Isso, acima de 80 já é perigoso para a audição humana. Então, olha, a resposta certa, letra C. Se passar de 80 decibéis já é perigoso. Olha o que dizem as outras, ó. 50 decibéis já é perigoso. Não, a gente viu que tem que ultrapassar o 80, né? Até 80 decibéis é perigoso. Cuidado, não é essa, ó. Até 80 não é perigoso, né? Acima de 80 que é. E na letra D, apenas depois dos 90 decibéis é considerado perigoso. Esse número nem apareceu na reportagem, né? Apareceu só o 80. Então, resposta certa, letra C. Muito bem para você. Vamos ver agora outros barulhos de outros equipamentos que prejudicam nossa audição. Ó, confira abaixo em quais situações você pode se deparar com sons acima de 80 decibéis. Então, você pode até ficar um pouco ouvindo um som numa frequência acima de 80, mas você permanecer pode trazer problemas para a audição. Já pensou, gente? Ó, máquina perfuradora, 90 decibéis já. Motosserras, ainda bem que é só um pouquinho, né? Liga, corta e desliga. 100 decibéis. Martelo pneumático, que tem nas oficinas, 110 decibéis. Disparos de armas de fogo, 120. Buzinas, pois é, buzinas é 120 decibéis. Também agride, por isso que não podemos ficar buzinando por qualquer coisa, certo? Vocês vão dirigir só quando tiver 18, né? Quando tiver carteira, tudo certinho. Então já aprendam isso, buzina só quando precisar. Avião prestes a decolar, 130, aquele barulhão que ele faz. E explosões, 140 decibéis. Então, explosão realmente é um tipo tem um tipo de onda sonora aqui que pode causar deficiência auditiva quase que instantaneamente. Então, nós precisamos cuidar da nossa audição, gente. É importante saber que entre 80 e 90 decibéis, os efeitos demoram a surgir e se agravam com o passar dos anos, conforme ficamos expostos a esses ruídos com frequência. Então, olha lá, de 80 a 90, se a gente ficar ouvindo muito essa frequência, com o passar dos anos, com o passar do tempo que estamos expostos a esse barulho, nós podemos ter sim situações que vão ficar bem desconfortáveis para a gente. Para nossa saúde. Até 115 decibéis, as consequências aparecem em menos tempo de exposição, então aparece mais rápido. E acima de 115 decibéis, os danos surgem imediatamente e de forma irreversível. Não tem mais como voltar atrás. Perde a audição ou perde parte dela na hora. Então, nós não podemos brincar com esses barulhos, hein? Quanto mais intenso o som, menos tempo devemos ficar expostos a eles, certo? Se precisar ficar exposto, usa aquelas proteçãozinhas, né? Por isso que as indústrias, as fábricas oferecem aquele equipamento de proteção individual para o ouvido, porque tem que ficar exposto a barulho, né? Ao som bem alto. Então, quanto mais intenso, menos tempo temos que ficar expostos, ok? Entendeu? Pegou a dica? Isso é bem importante, hein? Você não vai ficar jovenzinho para sempre. Nós precisamos pensar lá na frente como que vai ser e como que nós queremos que a nossa vida seja. Questão 2, para você agora, hein? Marque a opção incorreta. Então, olha lá, eu coloquei a opção A, B, C e D. Você vai ler e vai buscar qual é a incorreta aí. E a gente já volta para conversar.
Leu? Pensou? Encontrou a errada? Qual você marcou? A, B, C ou D? Vamos ler aqui, ó. Letra A diz assim: o som de disparos de armas de fogo é perigoso para a audição humana. Isso é verdade? É, né? Marco ela? Não. Não por quê? Porque ele quer a errada, ele quer a incorreta. Letra B. Entre 80 e 90 decibéis, os efeitos do som alto demoram a surgir, mas se agravam com o passar do tempo. Isso é verdade? Sim, né? Quando você fica com um tempo prolongado ouvindo o som entre 80 e 90 decibéis, pode ter problema com o passar do tempo. Então, isso é verdade, então você não marca. Letra C. Até 115 decibéis é aceitável e não traz consequências. Será que é verdade? Você lembra desse número? Vamos ler a D. Quanto mais intenso o som, menos tempo devemos ficar expostos a ele. Isso está certo, né? Então, a única errada aqui é a letra C, porque 115 decibéis o negócio já está bem complicado, né? E acima desse valor é irreversível e imediato a consequência. Então, beleza, é esse daí, 115. Então, repare que de 80 para 115 não é muito, né, gente? Precisamos ficar atentos a isso. E o que eu faço se por acaso tiver algum vizinho, tiver alguém incomodando, perturbando o sossego, hein? Como proceder caso a perturbação do sossego permaneça, tá? Não é ligou um pouquinho e já baixou. Permaneça. Ligar o som alto e fica lá, fica incomodando. O que você deve fazer? Qual é a postura que você deve ter? Então, aqui nós temos algum passo a passo para você seguir caso isso aconteça. Primeiramente, então olha, por primeiro, o que nós devemos fazer? A pessoa que está sendo prejudicada deverá tentar conversar com o responsável e explicar que tal atitude lhe incomoda. Conversa, né, gente? Conversando a gente se entende. Então, primeiro passo, a conversa com respeito, com tranquilidade, e você vai lá e explica como que aquilo está te incomodando. Porque para outra pessoa não está incomodando, mas para você está. Então, você explica. Caso não seja suficiente essa conversa, você deverá adverti-lo. Uma segunda vez, olha, está incomodando, eu vou ter que tomar alguma atitude. Conversa de novo. Mas se ainda não cessar a situação, o que você pode fazer? Poderá o prejudicado registrar um boletim de ocorrência. Você pode sim, na delegacia ou até online, fazer um boletim de ocorrência acerca do ocorrido. O responsável pelo barulho poderá ser preso, gente, a lei diz isso. E o objeto causador do barulho poderá ser apreendido, ou seja, aquele som alto que está provocando aquele barulho pode ser apreendido. Então, esse é o passo a passo que nós devemos tomar. Não vá direto, gente, para o terceiro. Ah, já vou registrar um boletim de ocorrência. Faça a conversa, faça o passo a passo primeiro. Primeiro conversa, depois uma conversa um pouco mais firme. Em terceiro lugar, se houver necessidade, faz um boletim de ocorrência daí, tá bom? Exercício 3 para você, ó. Como proceder de início, de acordo com a reportagem, se o som de algum vizinho estiver incomodando? O que você tem que fazer de início? Lê aí que a gente já volta.
E agora, o que você marcou? Lembre-se que é de início, hein? Não vai se estressar já de cara, tá bom? Qual é o primeiro passo quando um barulho estiver incomodando? O que você tem que fazer? Olha lá, letra A, chamar a polícia. Letra B, conversar primeiramente com o vizinho. Letra C, registrar um boletim de ocorrência. Letra D, advertir verbalmente. Conversa, né, gente? Conversar primeiramente com o vizinho é o primeiro passo. Se ele não quiser conversa, daí o problema é dele, né? Você tentou fazer o passo a passo correto da relação ali entre vizinhos, né? Porque ele é o teu vizinho, ele vai ser o teu vizinho por muito tempo. Então, quanto menos encrenca a gente provocar, melhor, né? Mas se ele estiver abusando, aí você vai para o segundo e para o terceiro passo, ok? Ouvir é uma parte importante do dia a dia. Sabia disso? Pois é, né? Adolescente não gosta muito de ouvir, né? Gosta de falar. Mas acredite, ouvir é muito importante no nosso dia a dia. Ainda que muitas pessoas não percebam quando estão prejudicando os seus ouvidos. Agora eu vou puxar a tua orelha. Será que você não anda prejudicando o seu ouvido com esses fones? Hein? Será que está um som no limite? Será que está baixinho ou será que está acima do limite? Porque agora pode não ter consequências. Mas para o futuro, já pensou você ser um adulto com 35 anos e... o quê? Não ouvir? É bem complicado, né? Você vai estar novo e não vai estar ouvindo. Então tem que cuidar desde já, viu? Presta atenção direitinho no que você está colocando no seu ouvido, no volume. Não custa, dá uma diminuída. Aí você se concentra um pouco mais para ouvir. E garante um futuro melhor para os seus ouvidos. As causas da perda auditiva incluem infecções, gente. Então, cuidado com infecção de ouvido também, ó. Envelhecimento, é normal envelhecer e ter problemas auditivos, a perda auditiva, né? E danos cerebrais. Mas a causa mais comum é a exposição ao ruído. A perda auditiva induzida por ruído, o PAIR, ou PAIR, pode se desenvolver após um acontecimento envolvendo exposição extrema ao ruído, depois de se manter ouvindo sons muito altos durante algum tempo. Então, a principal causa, gente, é a exposição a som alto. Então, envelhecer perde um pouquinho, audição perde, infecção de ouvido pode perder, pode, acidentes pode, mas a causa maior é exposição por um tempo muito grande a sons altos. Então, cuidado com isso, cuide da sua saúde, cuide da sua audição, ouvir é uma preciosidade, hein? Vamos cuidar dela, tá bom? Então, olha lá, devemos cuidar com o som alto. Podemos estar incomodando outras pessoas. A gente fala dos outros, né? Mas às vezes é a gente. Nós podemos estar incomodando os outros. Vamos prestar atenção nisso e estar nos prejudicando com isso. Então, vamos tomar cuidado, não só olhar para o outro, olhar para nós também, né? Se de repente o nosso som não está muito alto, nossa TV não está muito alta, se o vizinho não tem um bebê e por aí vai. Vamos estar cuidando um do outro. Assim que a humanidade cresce junto, se respeitando, ok? Beleza? Nos vemos na próxima aula? Encontro marcado? Então tá bom, espero por vocês. Um grande beijo e até lá!